Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, mais um dia seguindo o meu propósito de ler a Bíblia todos os dias. Dessa vez, esse vídeo vai ser um pouco diferente da estrutura dos demais vídeos, onde desta vez eu vou apresentar um resumo do capítulo e não trazer o capítulo na íntegra, tá? Então, eu vou resumir da seguinte forma. Eu vou apresentar de onde eu tô tirando a referência. Então, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 4, eu vou sintetizar o que aqui fala esses versículos, tá certo? Então, iniciando, o Deuteronômio capítulo 4 vai ter o título como Moisés exorta o povo à obediência. Exortar é a mesma coisa que chamar a atenção, que orientar a alguma coisa. Então, Moisés orienta o povo a obedecer, né? Então, do versículo 1 ao versículo 4, o que vai se tratar ali? O que está se tratando o texto bíblico? Então, do versículo 1 ao versículo 4, Moisés ele vai pedir ao povo que eles cumpram as palavras de juízos e os estatutos, né? As ordens, as orientações, as leis, para que o povo viva e não morra, e tome posse da terra que Deus está dando para eles. E que eles não diminuam nem acrescentem nada do que Moisés está falando, ordenando ao povo. E para que o povo guarde os mandamentos de Deus. Então, nessa passagem do versículo 1 até o versículo 4, Moisés, ele orienta que o povo obedeça a Deus, não acrescente nada e nem diminua nada do que ele está falando, né? É para que eles cumpram à risca o que o Senhor Deus está orientando através da vida de Moisés. E também Moisés pede para que o povo se lembre, né, do que Deus fez no caso de Baal-Peor, que é um deus pagão, onde foram exterminados todos os povos que adoraram Baal-Peor e continuaram vivos aqueles que permaneceram fiel a Deus. E aí eu trago um adendo, né, para o caso do Baal-Peor, vou explicar o que foi. O caso de Baal-Peor aconteceu da seguinte forma, tá lá em Números 25. Fala que os israelitas estavam em Sitim, na cidade de Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. E essas filhas, né, que eles estavam se relacionando, aqui a Bíblia fala que se prostituindo com elas convidaram eles, apresentaram a eles para oferecer sacrifícios, adorar outros deuses, e o povo comeu da carne desses sacrifícios e adoraram esses deuses, né, incluindo ali o deus chamado Baal-Peor, e a ira de Deus veio ao povo, né, sobre o povo, e essa ira, né, trouxe praga, né, para dentro do povo. E aí foi orientado a Moisés que reunissem todos os chefes do povo e que fossem enforcados diante do Senhor ao ar livre quem adorava a Baal-Peor, né? E nesse cenário também ocorreu, né, um fato muito conhecido, em que um homem, tá, de nome de Zirim, filho de Salu, de Israel, né, estava trazendo na sua tenda, né, para se relacionar, uma midianita, né, prostituta, chamada Cosbi, filha de Zur, enquanto todos estavam ali naquele momento de chorar, de pedir perdão a Deus, de pedir misericórdia a Deus, enquanto todo estava reunido ali na tenda do encontro chorando, porque a praga de Deus, né, a ira de Deus veio sobre o povo e a praga estava já instalada no meio do povo, e o cara estava trazendo uma prostituta para dentro da sua tenda. E foi quando Finéias, né, filho de Eleazar, ele prontamente seguiu os dois até aquela tenda e lançou ali uma lança, né, que atravessou o ventre deles. E ao fazer isso, Finéias findou, né, afastou a ira de Deus e fez com que a praga cessasse. Essa praga ali matou cerca de 24 mil pessoas ali do povo de Israel. Então, aí foi o resumo do versículo 1 ao versículo 4. Moisés exortando o povo a seguir os mandamentos e não tirar nada da palavra, da lei, e se lembrar, né, que Deus, ele se ira se você adorar outros deuses, né? Foi onde ele fala ali, lembre-se do caso de Baal-Peor. Então, o versículo 5 ao versículo 8 vai falar que Moisés orienta que os estatutos e as ordens devem ser seguidos na nova terra, né? Na terra prometida, que eles, né, o povo de Israel, irão conquistar. E que ao seguir essas leis, o povo israelita teria reconhecimento diante de outros povos, que eles eram de fato um povo inteligente e sábio. E Moisés fez questionamentos como: que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos?
E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho. Então, Moisés fala que além, né, de você ter o favor de Deus, né, além da nação israelita ter o favor de Deus perante a eles, se eles obedecerem aos estatutos e leis, né, eles se separariam, eles seriam separados, e os povos das outras nações reconheceriam que eles eram realmente povos sábios, inteligentes, né, pessoas extremamente justas, né, porque a lei que Deus deu a eles, diferente das nações que estavam ali, não era aquela coisa bárbara, né, aquela coisa esdrúxula, mas sim algo justo, algo puro, algo perfeito, inteligente e sábio. Então, do versículo 9 ao versículo 11, Moisés ele vai orientar o povo a guardar a alma deles. Quando aqui fala assim, guardar a alma deles é no sentido de guardar na memória, não deixar se esquecer, guardar e não deixar que outras coisas fora façam com que você se esqueça. Para não esquecer das coisas que eles contemplaram com os próprios olhos, os feitos de Deus, né? E que as coisas que eles viram não se afastassem do coração deles, né? Que eles não tirassem do coração as grandes coisas que Deus fez pelo povo, mas que eles viessem a contar as coisas que viram para os seus filhos e filhos de seus filhos, ou seja, tudo que eles viram, né, que Deus fez e operou pelo povo, que o povo passasse adiante de geração em geração. Porque o Senhor havia chamado no Monte Horebe, né, que ao chegar lá o monte estava em chamas, e orientou a Moisés, ali Deus orientou a Moisés que isso fosse feito, que eles passassem de geração em geração os estatutos e obedecer ali, passando aos filhos, né? Quando Deus fala assim, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias, a viverem na terra e também as ensinem aos seus filhos. Então, do versículo 12 ao versículo 13, Moisés vai lembrar o povo que eles ouviram a voz de Deus ali no Monte Horebe, né? Que saía do meio do fogo. E o povo havia ouvido o som das palavras de Deus, né? E lembrou ao povo que o povo apenas ouviu o Senhor, mas não viram aparência nenhuma. É muito importante para os versículos que vão a seguir, né? Que, no caso, o povo ouviu a voz de Deus, mas eles não viram aparência nenhuma. Deus não apareceu, não teve uma aparência. E nessa fala, o Senhor apresentou sua aliança com o povo, né? Deus orienta ali os 10 mandamentos, né? Escrevendo-os em 2 tábuas de pedra. Então, do versículo 14 ao versículo 19, Moisés orienta o povo a guardar bem a alma deles, normalmente guardar os acontecimentos, preservar a memória, tá? Do povo, né? Porque no Monte Horebe foi escutada a voz de Deus, mas eles não viram nada, nem aparência alguma. Por quê? Que tomasse, né? Que o povo, eles fossem muito cuidadosos para não se corromperem e não fazer para si alguma imagem esculpida. É extremamente importante essa parte aqui, porque Deus começa a orientar que Moisés começa a orientar, né, que vocês não viram nada, vocês ouviram a voz de Deus. Então, assim, não existe essa coisa de você criar algo parecido com Deus para se curvar diante dessa imagem, né? Aí aqui ele fala assim, né, tomem cuidado para não se corromper e fazer para si alguma imagem esculpida, sem fazer nenhuma escultura de semelhança de algum animal da terra, nem semelhança de alguma ave que voa pelos céus, nem semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, nem semelhança de algum peixe que há sobre as águas debaixo da terra. Então, versículo 19, Moisés fala algo muito importante que vemos em muitas religiões, né, daquela época e em tribos também, sobre o cuidado de não idolatrar criações divinas, né, os astros, o sol, a lua, as estrelas, porque ele fala aqui, que o povo deve tomar muito cuidado quando eles levantarem os olhos e olhar para o céu e ver, né, esses grandes astros que o Senhor criou, uma coisa magnífica, né? O sol, a lua, as estrelas. Eles, né, o povo de Israel, tomar mais cuidado para não cair na tentação, né, de seduzir-se, né, e se inclinar para eles. Ou seja, é uma tentação olhar para aquilo grande, né? Algo realmente admirável, né? Astros são lindos, né? A gente tem muitas religiões que cultuam Deus Sol, Deus Lua, Deus, entendeu? E aí o Moisés, ele orienta para que o povo não se seduzisse e não ficasse tentados a se inclinar para os astros, né, que Deus criou. Porque Deus fez essas coisas para todos na Terra, né?
E do versículo 20 a 22, Moisés lembra que foi o Senhor Deus que tirou eles do Egito para serem povos de sua herança. E por causa do povo, Moisés também não entraria na terra prometida. Não passaria, né, do Rio do Jordão, mas o povo passaria. Do versículo 23 ao versículo 24, novamente, aí você percebe o quanto é importante, né, que não se faça esculturas para se prostrar diante dela, porque existe uma exortação repetitiva de não façais imagens para se curvar diante delas. Deuteronômio fala várias vezes, sabe, aqui no capítulo 4, ele lembra diversas vezes, e já está escrito, né, em outras passagens antes de Deuteronômio, o quanto é importante que você não faça esculturas e se curve diante delas, sabe? Crendo que ali você está recebendo alguma coisa daquela escultura, né? Então aqui do versículo 23 ao versículo 24 de Deuteronômio 4, novamente Moisés pede para o povo tomar cuidado e não esquecer da aliança que Deus fez com eles, e que eles não tivessem para si nenhuma imagem esculpida, tá? Então, eu não devo ter imagens esculpidas na minha casa, né? Eu era orientado por povo de Israel não tomar para si imagens esculpidas, nem de homem, nem de animal, nem de coisas abaixo ou em cima da terra, tá? Porque o Senhor havia proibido, Deus já havia proibido, Deus diretamente proibiu, não façais escultura. Deus que falou, tá? Pois o Senhor é fogo consumidor e zeloso, né? Deus, ele cuida do seu povo. Se o povo estiver fazendo coisa errada, vai haver castigo, tá? Então aqui tem Êxodo, né, 32:10, que fala que a idolatria acende a ira de Deus de tal modo que pode romper a aliança. E aqui Êxodo 32:10, né, eu acabei não anotando, mas eu lembro em que o povo, Moisés está no monte, né, Sinai. O povo vê que Moisés está demorando muito, e o que o povo faz? Nossa, não tem ninguém aqui para nos orientar. Cria aí, Arão, cria aí um bode, entendeu? Faz a imagem aí do bode, a gente vai se curvar a ele, a gente vai se prostrar, fazer isso aqui, ó. Porque é ele que vai seguir é ele que vai abrir o nosso caminho, porque a gente tá desesperado, não tem nada. E eu não consigo ver nada, Moisés não volta, entendeu? Só ouvir a voz de Deus, assim, esse Deus não tem aparência. Então, bora fazer uma escultura para que Deus tenha aparência. Vai ser nosso bode aí, o bode de ouro. E vamos se curvar a essa imagem, entendeu? E aí Deus se irou e falou: Moisés, vou fazer de ti uma grande nação. Vou exterminar esse povo todinho. Porque esse povo é desobediente, esse povo é idólatra. Está adorando outros deuses. Eu faço uma nova aliança contigo. O quão pesado é a idolatria. O quão errado é a idolatria. O quão errado é você se curvar diante de estaturas, de coisas que mãos humanas criaram. A idolatria é capaz de romper uma aliança. E Deus ia romper uma aliança com aquele povo, porque eles eram desobedientes, eles eram idólatras. Mas aí Moisés intercede pelo povo, falando: Senhor, tu és misericordioso. Não faça com que as outras nações reconheçam, fale assim: olha, aquele povo ali foi tirado do Egito para morrer no deserto. Entendeu? Aquele povo não prestava, não. Por isso que o Deus deles tirou ele do Egito para matar ele lá no deserto. Mostre que o Senhor, Pai, é misericordioso. Para que todos reconheçam que o Senhor é o Deus que cumpre promessas, é o Deus de aliança, entendeu? Mas você estava intercedendo pelo povo, pelo aquele povo que já não merecia mais. Então, versículo 25 e 28. Moisés vai esclarecer que se o povo tiver filhos, né, com certeza, e passar muito tempo na terra prometida, então ele tá falando o seguinte: olha, quando vocês estiverem lá na terra prometida e começarem a ter filhos, e começarem a ter netos, bisnetos, tataranetos, e esses filhos de vocês, né, a descendência de vocês, se corromper, e qual é a corrupção? Deus fala assim: fazendo imagens esculpidas, de novo, esse assunto, imagens esculpidas, né, não pode haver imagem esculpida. E fazerem o que é mal aos olhos de Deus, o povo seria imediatamente eliminado da terra que eles tinham herdado. Então, assim, desobedeceu, idolatrou,
perdeu as guerras, até porque eles estavam guerreando com pessoas mais fortes e mais numerosas que eles. E eles só estavam vencendo porque a graça de Deus estava sobre eles. E o Senhor os espalharia, né? O Senhor espalharia o povo de Israel entre os povos, restando apenas alguns deles, tá? Onde eles iriam servir deuses que eram de obra de mão humana, né? Feitas ali de madeira e pedra, que não veem, né? No versículo 28, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E o verso 29 vai trazer uma esperança para os filhos que idolatraram, para os filhos que caíram em idolatria. O Senhor Deus faz a seguinte promessa. Versículo 29. Mas há uma esperança quando Moisés diz que mesmo no meio dessa gente, mesmo os filhos dos filhos dos filhos do povo idolatrando, e ali no meio daquele povo pagão, idolatrando outros deuses, se o povo buscar o Senhor, mesmo em pecado, se o povo ali buscar o Senhor vai deixar eles acharem. Então, o acharão. Então, o povo, quando buscar o Senhor, mesmo ali, no meio daquele povo, no meio da sujeira, no meio da idolatria, se o povo buscar o Senhor Deus, eles o acharão. E o versículo 29 vai falar assim, ó, exatamente assim: quando buscarem de todo o seu coração, de todo o coração e de toda a sua alma. Então Deus abomina a idolatria, mas no entanto, Ele é Deus tão misericordioso que Ele promete que se de fato existir sinceridade na busca do coração, se existe reconhecimento, eu estou errado, eu estou idolatrando algo errado, tá? Eu estou idolatrando Deus errado. Eu estou fazendo esculturas, né? Imagens, eu estou adorando coisas que foram criadas pela mão de um homem. O Senhor Deus, Ele vai deixar você achá-lo, Ele vai atender, Ele vai olhar novamente para você, porque Ele é um Deus misericordioso. É incrível, assim, essa parte me fez pensar um pouco, porque muitas das vezes a gente olha, assim, para o Velho Testamento e cria uma imagem que Deus é duro, né, é firme, assim, e que não há meio termo, que, sabe, é aquilo e acabou, sabe? É claro que existe firmeza nas promessas de Deus, a palavra de Deus nunca é revertida, mas o amor e a misericórdia dele é tão grande, né, que por mais que a gente esteja errado, por mais que a gente esteja no pecado, né, ele, se reconhecer sinceridade no nosso coração, ele vai perdoar os nossos pecados, ele vai nos receber novamente como povo dele. E isso fica mais claro, o quanto isso é impactante e forte, né? O quanto Deus é misericordioso no versículo 30 ao 31, quando ele fala assim: quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus, e lhe atenderem a voz, né? E atender a voz do Senhor, né? Então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará. Porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Isso é tremendo, porque mesmo que nós escolhamos quebrar a aliança e servir a outros deuses, se Deus reconhecer, se a gente reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro e quiser voltarmos para Ele, e Deus vê que nosso coração está sendo sincero, que a nossa alma está buscando Ele de forma sincera, Ele é misericordioso e vai aceitar de braços abertos novamente você, e vai se lembrar das alianças que fez, as promessas que fez. As promessas não morrem, a aliança não morre, a aliança não quebra. Tá, versículo 32 a 34 vai falar que Moisés faz questionamento ao povo acerca de como Deus se mantém fiel e comprometido com a nação, né? Lembrando-os que nenhum outro Deus tinha contato tão próximo ao povo, falando através do fogo, diretamente com o povo. E nenhum outro Deus tomou para si uma nação, sabe? Operando com provas concretas, sabe? Vista a olho nu, operando sinais grandiosos, milagres, lutas, mão poderosa, braços estendidos e feitos espantosos. Imagina só um povo passando no meio do mar. O mar abrir assim, ó, o povo passar. O povo falar assim, ó, Faraó, ou deixa a gente ir, ou você vai se ver com Deus, de repente, 10 pragas.
sabe? Nenhum outro povo tinha a proteção, o contato tão próximo de um Deus, a proteção. Uma nuvem de fogo de noite para clarear na escuridão, uma nuvem para cobrir aquele sol quente, um maná para sustentar aquela multidão de pessoas. Quem é que sobrevive no deserto sem comida? Quem é que sobrevive no deserto sem água? Entendeu? E aí fica a pergunta, né? Que outro Deus fez isso? Que outro Deus fez isso? Nenhum, né? Não existe outro Deus além do Deus verdadeiro, né? Não existe nenhum outro Deus além do Senhor Deus. O versículo 35 ao 40 vai falar que tudo isso foi mostrado a eles, né? Foi mostrado para eles, para o povo de Israel, para que eles saibam que só o Senhor é Deus e não há outro além dele, fazendo o povo ouvir a sua voz no meio do fogo, mantendo uma aliança que fez aos pais, né? Mantendo ali com seus descendentes. E para dar herança, né? A terra dos pais, né? Deus expulsou da frente do povo de Israel nações maiores e mais poderosas que eles. Eles não conseguiriam sozinhos. Não existia a possibilidade do povo de Israel. Primeiro, vamos para analisar o seguinte. Tá ficando um pouquinho extenso esse vídeo, mas para analisar o seguinte. Como é que um povo que foi escravizado por 400 anos, com mentalidade de escravo, passando 40 anos no deserto, tá? Passando necessidade, vamos supor assim, passando necessidade, passando sede, né? Que se fosse o povo por si. Passando fome, necessidade de sede, ia enfrentar e vencer povos gigantérrimos como os anaquins, povos extremamente capacitados, povos de cidades com muralhas e portas de ferrolhos, ou seja, eram cidades que sabiam como se defender, sabiam como funcionava ataques, tinham estratégias, tinham tecnologias no exército dele. Como é que um povo escravizado, passando fome, passando sede no deserto, fraco, debilitado, com mentalidade escrava, ia conseguir vencer essa nação se não tivesse sido a mão de Deus? Então, e para dar herança aos pais, a terra dos pais, Deus expulsou da frente do seu povo nações maiores e mais poderosas, né, que o povo de Israel. E é por isso que o povo deve saber e refletir que só há um Deus, o Senhor. Orienta então que o povo guarde os mandamentos para que tudo lhe vá bem. Então, Israel, se as leis forem cumpridas, se a obediência for, né, priorizada, se for cumprida, né, tudo lhe vai bem. Do versículo 41 ao 43, Moisés ele vai orientar ali que depois, quando eles conquistarem a terra prometida, né, as terras depois do Jordão, seriam separadas 3 cidades, para essas 3 cidades abrigarem ali, né, refugiarem os que ele chamava os homicidas involuntários. No caso de sem querer alguém matasse outro, né? Que não existisse histórico de violência, nem histórico de intrigas entre aquela pessoa, né? Entre as pessoas envolvidas e, sem querer, ele matou, né? Um acidente. E aí essas cidades seriam Beté, Ramote e Bazã. No versículo 44 a 49, né, finalizando o capítulo, vai haver um resumo dos lugares em que ocorreram os testemunhos, né, e as entregas dos estatutos e leis, né, que Moisés já estava falando para o povo. E aqui finaliza o capítulo 4 de Deuteronômio. Então, o capítulo 4, de forma resumida, vai lembrar o povo, né? Moisés está relembrando ao povo os feitos de Deus, orientando que o povo obedeça a Deus, os mandamentos de Deus, relembrando ao povo o que acontece no caso de desobediência, né? E aí organiza também as cidades, né, para refugiar, né, assassinos, homicidas involuntários, e também fala ali quais foram as cidades em que ele foi escrevendo aqui essas leis e orientando o povo a seguir também essas leis e orientações. E se de alguma forma essa palavra, esse estudo, né, alimentou a sua alma, te incentivou a aprender mais sobre Deus, mais sobre sua palavra, deixa aqui seu comentário e até a próxima.